Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de domingo traz uma mensagem interessantíssima, uma imagem mais clara de Deus. Eu estou na casa da minha irmã e hoje a gente está vendo o vídeo, né? Estamos fazendo aqui. Eu estou no quarto, diante de uma janela, por isso está um clarão forte aqui no rosto. E amanhã, se Deus quiser, estaremos em casa e não poderemos deixar de falar sobre o tema da lição. E para mim, esse de hoje, irmãos, é fantástico, porque olha, a imagem mais clara de Deus, ela é revelada em especial em Sua palavra. Lembra da imagem que eu falei para vocês ontem? Eu achei interessante a maneira como Cláudio Arantes não é ainda o autor da mensagem, da imagem, tá? Que é o Caleb de Carvalho. Inclusive, ele pediu até que orassem pelo sogro dele. Ele estava com o seu sogro no hospital. Peço que vocês possam orar. É o autor responsável das imagens internas da lição. Peguei com ele uma amizade e a gente então estamos aí nesse propósito em oração para que o seu sogro possa ser restabelecido, mas acima de tudo, que Deus faça a sua santa e boa vontade. Na imagem da lição, nós vemos então, eu vou só relembrar para você centralizar o tema, tá bom? Ó, tem uma imagem aqui, uma cruz, né, como nós falamos ontem, o mapa, que isso aqui é dando uma ênfase à Bíblia. Você encontra também os mundos, né? Ou seja, tudo está focalizado em Cristo através do que ele fez por nós. Então a cruz é a maior revelação da identidade de Deus. E eu vou ler aqui, já como o Claudio Arantes colocou na imagem, dizendo: olha só, a imagem apresenta uma pessoa que tem diante de si todo o universo. A criação é uma grande cruz, perdão, a criação e uma grande cruz e que está lendo um livro. A mensagem é clara: a criação fala de Deus e de seus atributos, mas por meio da Bíblia que nos apresenta a pessoa de Cristo e a obra salvífica da redenção, que temos o maior, mais claro e suficiente conhecimento do caráter de Deus, Criador. Então a cruz revela tudo isso. Ela nos dá ênfase de quem Deus é, ele nos mostra qual o seu propósito, ele fala qual é os seus planos diante daquele que ele realizou na cruz, e é o maior exemplo de amor que nós conhecemos. Então, através da cruz, temos a convicção de quem é Deus e a imagem clara de sua presença. O autor colocou aqui, irmãos, na lição, pelo menos 12 atributos de Deus. Ele fala da sua onipotência, da sua onisciência, da sua justiça, da sua misericórdia, sua paciência, sua sabedoria, seu amor, sua graça, seu perdão, sua vontade, seu poder, sua soberania e sua eternidade. No caso, só foram 13, né? 13 adjetivos que ele colocou aqui para a pessoa de Deus. Agora, quem foi que deturpou essa imagem de Deus? Quem foi o autor que tirou de Deus a sua imagem real, a sua imagem significativa? Lembre-se que em Gênesis capítulo 3, o verso de 1 a 5, Satanás aparece já ali com pelo menos 3 sugestões para com que Eva tivesse de Deus uma visão contrária. Eu coloquei aqui, ó, no verso 1, ele incute dúvida na mente de Eva, dentro do que Deus disse. Foi assim que Deus disse que vocês não devem comer de toda a árvore do jardim? Primeira questão, quando Satanás coloca dúvida em nossa mente, irmãos, isso já começa a corroer a nossa fé. Lembre-se que Paulo falou, né? O que provém de dúvida não provém de fé, e o que não provém de fé é pecado. Então, assim, diante disso, o primeiro ponto foi dúvida. Segundo, ele afirma a Deus como mentiroso. É certo que não morrereis. Ou seja, Deus está privando você de algo bom. Deus está evitando de trazer para você aquele que você precisa. Então, Deus disse, bem claro, no dia que você comer, certamente, ele fala, é certo que não morrerá. E o outro ponto é, ele despertou em Eva o desejo de ser maior do que era. E reconhecendo que Eva deu ouvidos a um ser inferior até a ela própria, quanto mais quanto a Deus. Ela acabou dando ouvido a uma pessoa, a um ser inferior a Deus, e ela se tornou inferior ao que ela era. Nós nunca devemos, irmãos, querer sermos mais do que aquele que Deus nos designou. Que possamos ser algo, mas que beneficie a Cristo. Ou seja, algo para a honra e glória dele. E não nada para nosso próprio bel prazer. Em outras palavras, Eva queria ser algo a mais sem a presença e a atuação de Deus. Logo, vieram a ruína. O autor da lição colocou aqui 3 pontos também, além dos textos que eu coloquei. Ele colocou, Deus está escondendo algo de você, ele não quer o melhor para a sua vida, e depois ele colocou, você não pode confiar nele, porque ele está privando você de algo melhor. Aqui foi o que o autor colocou. Aí eu fico a pensar o seguinte, diante de tudo isso, o que é que nós podemos tirar como advertência? Se você fazer valer o conhecimento de Deus e sua palavra, irmão, você não vai ser enganado pelo diabo. Você não vai ser levado em objeção a tudo aquilo que Deus é.
Você não questionará sobre Deus e seu caráter, você terá confirmação. Então, quanto mais conhecemos a Deus, mais iremos amá-lo. E quando conhecemos da forma certa, porque aqui o autor colocou 3 pontos que devem ser levados em consideração, e o Cláudio Arantes colocou mais 3, na verdade ele colocou bem mais do que isso. E me chamou a atenção, e eu vou dar aqui para vocês a significação de cada uma delas. Panteísmo, Deus está em todas as coisas. Deus está em cada coisa, ele está lá presente, então Deus é todas as coisas. Deus está presente nas coisas. Diferente da onipresença de Deus. A onipresença fala que Deus, em sua personalidade, está em todos os lugares. Mas isso está falando da sua atuação espiritual. Aqui, Deus está em todas as coisas. O panteísmo. O teísmo, o ateísmo, você já sabe que envolve a descrença em Deus. E o final, deísta. Deus é um Deus distante. Ele é um Deus que fez todas as coisas, mas largou, abandonou. Ou seja, o autor aqui, o Cláudio Arantes, colocou relativismo, né, que é cada um tem a sua verdade, legalismo, Deus é só justiça, rígida e divina, e liberalismo, Deus é só amor. Então Deus pode fazer todas as coisas, você pode... Essa é a definição de Deus. Eu conheço pessoas, irmãos, que tristemente, de denominações diferentes, que falam assim, não, Abel, não tem problema nenhum não, você pode fazer isso e aquilo, desde que você esteja feliz. Deus está assim. Esse é um Deus liberal, não existe uma lei moral, não existe princípios que deve ter cuidado. Essa é uma visão deturpada de Deus. Então aqui, a estratégia de Satanás é essa, colocar Deus como panteísta, deísta, relativista, legalista e liberalista. E, por fim, ateísta, que é descrer de fato da pessoa de Deus. Aí aqui vem no final, olha, qual é o foco da estratégia? Uma falsa, guarde isso no seu coração. Essas são as palavras do Dr. Cláudio Arantes. Uma falsa visão de Deus nos leva a um falso relacionamento com Deus. Guarde a palavra, viu? Uma falsa visão de Deus nos leva a uma falsa relação com Deus. Eu não posso me relacionar com aquele com quem eu não conheço. Por isso que o pastor Alejandro Bulhon escreveu um livro chamado Conhecer Jesus é Tudo. E o texto da imagem, né? O texto do verso para memorizar, ele é muito crucial. A vida eterna consiste em conhecer a Cristo. João 17, verso 3. Aí eu pergunto a você, em algum momento, você já apresentou uma pessoa de Deus em seu testemunho de forma diferente daquilo que ele é? Pense nisso. É o que diz aqui a pergunta final da lição de escola sabatina de domingo. Que nós possamos apresentar um verdadeiro Deus aos outros e que o nosso testemunho seja uma viva prova da pessoa de Deus em sua real característica. Claro, como pecadores que somos, não podemos apresentá-lo de maneira correta, mas em nossa esfera de realidade poderemos sim apresentar da melhor forma possível. Como diz a Sonete, né? Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Que a minha vida seja prova da existência do Senhor. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado a Deus pela Tua palavra, porque através dela nós conhecemos melhor o Teu caráter e a Tua personalidade. Tem misericórdia, Senhor, quando às vezes damos maus exemplos de Ti e nos fortalece para que possamos demonstrar verdadeiramente a santa personalidade de Cristo Jesus. Dá-nos a Tua paz e perdão. Permanece conosco, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.